João 14,16, vamos ler até o 18. Você que tiver aí, tiver caneta, anota, para você ter depois os pontos. Como eu digo, sempre analisa, seja um bereano, leva para casa, analisa, vê o que o pregador está falando, vê se está batendo com a Bíblia. 14, 16 ao 18. Vamos fazer a leitura? Amém. Jesus promete outro Consolador. Eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amém? Irmãos, hoje iremos falar sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Que pessoa é essa? Quem é essa pessoa da Santa Trindade? Nessa mensagem, precisamos entender algumas coisas sobre a pessoa do Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele é igualmente Deus. Você vai ter a testemunha de Jeová, eles vão dizer que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, se baseando lá em Atos dos Apóstolos. Eles vão falar o quê? Não, que lá no dia veio o poder de Deus, o poder do Altíssimo, e como um vento impetuoso. Não. Ali foi o poder do Espírito Santo que veio sobre aqueles homens. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa da Trindade. Ele é igualmente Deus. Ele compartilha da mesma substância divina, da mesma composição divina de Deus Pai e de Deus Filho. E o Espírito Santo não é um Deus menor, nem um Deus maior. Ele é igualmente Deus. Amém? Então, existe uma hierarquia entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espíritos? O que vocês acham? Não existe uma hierarquia. Certamente não existe. Existe que cada um tem o seu papel na obra da redenção. O que o Espírito Santo faz com o homem? Convence o homem do pecado, da justiça. Está todo mundo dormindo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O Espírito Santo que convenceu você a ir até Jesus. A Bíblia vai dizer que os homens estavam mortos nos seus pecados e delitos. Morto tem escolha. Morto escolhe o caixão. Morto escolhe o paletó que vai usar o vestido. Escolhe as flores. Não, morto está morto. Então o Espírito Santo, ele vem, ele traz o homem à vida, ele regenera o homem e ele leva o homem a Deus. Amém? Deixa eu voltar aqui no meu esboço. Isso daí. Isso, ressuscita o homem, convence o homem e leva-o a Deus. Você vai ver que sempre Deus, em toda a Escritura, o homem nunca vai a Deus, mas Deus vai sempre ao homem. Pode ver, sempre Deus indo até o homem. Então você já pode dizer nessa manhã que você é um bem-aventurado, porque Deus foi até você. E você atendeu esse chamado do Senhor. O Espírito Santo não é uma força ativa como prega os testemunhos de Jeová, né? A gente já falou, mas sim uma das pessoas da Santíssima Trindade. Precisamos guardar em nossos corações que não existe uma hierarquia no relacionamento divino dos três. Deus Pai, Deus Filho, Jesus e o Deus e o Espírito Santo são iguais em essência e poder. Os três são iguais em essência e poder. O pastor Jonas Madureira, um pastor batista, um erudito da palavra, ele vai dizer o que acontece no relacionamento da Trindade. Um glorifica o outro. Você vai ver que Jesus, ele vai dar glória todo o tempo do seu ministério a quem? A Deus. A Deus. Ele sempre vai falar assim: bom mestre. O que ele responde? Bom é o Pai que está no céu. Bom é o meu Pai. Então você vai vendo que vai sempre tendo esse relacionamento. O Espírito Santo, ele faz o que em nós? Que nós glorifiquemos a Deus, que nós glorifiquemos a Jesus. Então o movimento deles é como uma perfeita dança.
Um glorifica o outro, um exalta o outro, um engrandece o outro. Amém, irmãos? Aqui eu vou pegar um pouquinho antes. Os três atuam em profunda harmonia. Antes que tudo viesse a existir, alguns pregadores, eles atuam em perfeita harmonia. Mas eu não sei se você já ouviu alguns pregadores falando que Deus estava se sentindo sozinho. Coitado de Deus, tão solitário. Aí ele criou as cascas angelicais, mas ele não satisfeito criou o homem. Isso é um equívoco, isso daí é um erro teológico. Deus se basta nele mesmo. Deus não precisa de ninguém. Mas Deus é amor. E o amor de Deus é tão grande que ele criou as cascas angelicais. O amor de Deus é tão grande que ele criou o homem para seu louvor e para a sua adoração. Então você vai ver, é até um pouco errado eu falar, mas eu vou falar o nome do sujeito, David Leonardo. Alguém já ouviu falar desse cidadão? O que ele vai falar? Que a fraqueza de Deus é o homem. É um erro. Deus não tem fraqueza. O homem que pegar, a alma que pecar, essa morrerá. E a sentença que vai dar é Deus. A sentença que vai dar é Deus. Ele vai dizer que não, que Jesus foi aquela cruz por você. Não, Jesus foi aquela cruz porque Deus o enviou. Deus o enviou. E ele cumpriu a vontade do Pai. A vontade do Pai. Para aqueles que nele crer não perecessem. Porque haveria um povo, que somos nós, que ouviram a palavra, que ouviram o chamado, que ouviram a grande festa, que vai lá dizer lá nos evangelhos, eu não lembro qual que vai estar mais específico, mas vai dizer que houve o rei, fez uma grande festa. Mas o que houve com aqueles, os súditos? Eles não quiseram ir, não deram crédito. Então foi à rua e chamou a todos, e vieram à festa. Quem é esses que estavam perdidos? Quem eram esses que estavam fora da aliança? Éramos nós. O povo de Israel, eles rejeitaram. Jesus fez sinais, Jesus fez milagres, tudo isso no poder do Espírito. Eles viram que Jesus era o Messias, isso estava claro para eles. Nunca tinha se visto um paralítico andar, nunca tinha se visto um cego enxergar, nunca tinha se visto o pão ser multiplicado daquele jeito. Aqueles homens estavam vendo a manifestação da glória de Deus. O que eles fizeram? Rejeitaram. Falaram que aquilo era a obra do demônio. E o que acontece? Por que eles fizeram isso? Para não perder o seu prestígio como líderes religiosos. Para não perder. E hoje não acontece isso? Pessoas que vendem Jesus todos os dias nos púlpitos, comercializam Jesus. Esses têm o Espírito Santo? De jeito nenhum. Vamos ver os atributos incomunicáveis de Deus. O que é atributos incomunicáveis, irmãos? Que Deus não comunica com o homem. Deus comunica amor a gente sente amor, a gente sabe o que é amor. Quer uma coisa mais bonita do que o sentimento de amor de uma mãe pelo filho? Isso é lindo. A renúncia, ela abre mão de ficar noites acordada. Quantas mães não abrem mão de ficar no hospital com seus filhos, do seu descanso, de se alimentar, de qualquer conforto, por causa do amor que tem aos filhos? Então, há sempre uma renúncia, Então, comparado ao amor de uma mãe, porque é tão lindo. E ainda que essa mãe te abandonar, mas o Senhor não te abandonou, ele compara o amor, né? É verdade. Isso é em Salmos. Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que afirmam a grandeza e a majestade absolutas de Deus e pertencem somente a Ele, não tendo sido compartilhado com a humanidade. São atributos que se referem às características intrínsecas e inerentes à natureza de Deus. Alguns exemplos são onipotência. Deus é onipotente. Deus é onipotente. Onisciente. Deus está em todos os lugares, a todo tempo.
Ele está aqui, Ele está no céu e Ele está no inferno. Ele está em todos os lugares. Deus, Ele não está alheio a nada. Onipresente. Então foi onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade. Deus é imutável. Deus não muda. Deus permanece o mesmo. E a eternidade. Deus, Ele não comunica a eternidade. Por quê? Nós nos tornaremos eternos no nosso corpo glorificado. Mas Deus é eterno. Deus é eterno. Antes que tudo existisse, Deus já era. Ele é eterno na sua essência. Amém? Quanto aos atributos comunicáveis, são assim chamados porque Ele, de alguma forma, são comunicados, compartilhados com os seres humanos, e também porque são reflexos do caráter de Deus e que podem ser experimentados e evidenciados por nós. Alguns exemplos desses atributos que Deus nos comunica: o amor, bondade. Nós somos maus, mas você deve ver aquela pessoa que se converte, você fala assim: rapaz, o que houve com fulano teve uma transformação, o cara não abria a mão para ajudar ninguém, e agora o cara é um abençoador. O camarada não tinha amor por ninguém. Primeiro eu, depois eu, terceiro eu, mas agora não, o camarada tira até a roupa do corpo para ajudar, porque o Evangelho entrou nele e ele recebeu o Espírito Santo, e esse atributo comunicado pelo Espírito Santo gera uma regeneração. Então a gente estava onde? Amor, bondade, misericórdia. Misericórdia. Se você recebe esse atributo de Deus, graça, esse favor e não merecido, a salvação, paciência. Olha como que a gente tem que buscar mais esse atributo divino. Sabedoria. Deus é sábio e Ele comunica isso a nós. O que Ele deu a Salomão? E justiça. Deus é justo. A gente tem um senso de justiça. A gente não se revolta quando vê uma injustiça? A gente não se chateia quando vê algo sendo injusto, algo prejudicando alguém, ou nos prejudicando? Isso é um atributo que Deus nos comunicou, a justiça dele. Mas a justiça dele é perfeita, a nossa é imoral, é corrompida. Como trapo de imundícia, como diz Isaías. Amém. Portanto, quando expressamos alguma dessas qualidades em nossas vidas, estamos refletindo o caráter de Deus. Olha como que é sério isso. Quando você manifesta esses atributos, você está refletindo o caráter de Deus aos homens. Você está sendo uma pregação viva aos homens. Você está pregando as atitudes, o testemunho. O seu testemunho está dizendo sobre a grandeza de Deus. Eu posso vir aqui e fazer um sermão lindo, mas vai ficar em 1 hora. Esse sermão vai ficar na sua mente, no seu coração, se Deus assim quiser. Mas a minha vida vai testemunhar mais do que as minhas palavras. A vida da missionária vai testemunhar mais, da missionária Dilma, do pastor e de todos nós que estamos aqui. Vai testemunhar muito mais, amém? Então a gente está aqui, dessas qualidades em nossa vida. Estamos refletindo o caráter de Deus. Estamos espelhando, refletindo a imagem e a semelhança de Deus. Se conseguimos ser bons, justos e honestos, pacientes ou santos, tudo devemos a Deus, pois nada disso vem de nós. Você se mantém paciente? Creia que isso não procede de você. Isso vem de algo maior, divino. E existe um termo teológico chamado, anota aí, graça comum. Você que está aí com o papel, graça comum. Quem conhece esse termo, graça comum? Quem pode me falar aí? Ninguém conhece, né? Então vou explicar. É aquela graça que qualquer um recebe. Perfeito. Graça comum é uma graça que todos nós que estamos debaixo do céu, isso aí, perfeito, independente de ser evangélico ou de ser católico, o que for. O sol é uma graça de Deus. Sem sol, a gente teria a nossa alimentação, nós teríamos qual é o nome? A melanina, a gente teria todos os benefícios que o sol nos dá? Não. A chuva só cai para mim que sou crente, só cai lá, ali no meu tablado, ali do meu... Não, cai para todos.
Então isso é graça comum, a graça comum de Deus. Então quando você vê um homem paciente, às vezes é Deus comunicando aquilo. Você já viu alguém do mundo ser paciente? Eu já. Tem pessoas pacientes no mundo, mas não uma paciência que nasce no coração de uma pessoa convertida. E você vai ver pessoas que, sem talvez nenhuma maldade no seu coração, conseguem fazer o bem às pessoas. Você vê aí pessoas que doam milhões. A Madre Teresa de Calcutá foi uma pessoa que doou sua vida. Foi a graça de Deus agindo nela. Continua. Precisa converter no escorpião. Meus irmãos, agora que conseguimos ter um pequeno deslumbre sobre o Espírito Santo, eu queria compartilhar com os amados algumas características do Espírito Santo. Mas antes, eu queria ler aqui um documento sobre um concílio. Biblicamente, você vai procurar assim, a palavra Trindade. Você vai ficar aí o dia todo, não tem na Bíblia. Correto? Não existe a palavra Trindade. O que existe na Bíblia é a Bíblia sendo clara sobre o assunto. Você vai ver que tem um Deus soberano, um Deus Pai. E Jesus se refere a Ele a todo momento. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O Pai, Ele é que é bondoso. Jesus vai sempre falar. E todos os apóstolos e a própria Bíblia vai dizer do Filho de Deus, que é Jesus, que é Deus igualmente, que a Bíblia vai dizer que Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. E Ele, sendo Deus, não quis usurpar ser igual a Deus. E você vai ver a ação do Espírito Santo sendo caracterizada em toda a Bíblia. Desde o início do mundo, o que lá Gênesis vai falar? Que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E você vai ver relatos da Trindade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? Na Torre de Babel, o que eles falam? Vamos descer e confundi-los. Vamos. Você vai ver. E alguns teólogos vão dizer que no hebraico, esse vamos vai dizer ali em pluralidade, eu esqueci o nome, vai ter um sentido específico de trindade mesmo, de mais de um. Vão ter vários termos. Não aí, desculpa, vai ser a palavra ouve Israel, ouve o Senhor seu Deus. Ali esse Deus no original quer dizer algo que é dobrado, que é mais de um, mas sendo um. Então ali você vai ver vestígio da Trindade. Amém? Então eu vou ler aqui um documento. O estudo sobre a Trindade foi ser... Essa teologia, essa doutrina, ela foi criada no concílio de Nicéia. No concílio de Nicéia, credo niceno, concílio de Nicéia. O credo nicênico deriva-se do credo de Nicéia, composto pelo concílio de Nicéia 325 AD, com pequenas modificações efetuadas pelo concílio de Calcedônia 451 AD e pelo concílio de Toledo, Espanha 589 AD. Este credo expressa mais precisamente a doutrina da Trindade contra o arianismo. Quem sabe o que é o arianismo? Não. Não. Arianismo vem de um homem que se chamava Ario. E ele levantou uma teologia que Jesus era um Deus menor. Aí você já vê da onde as testemunhas de Jeová se basearam em muitas das coisas. Jesus era um Deus menor. Os discípulos, João, ele vai meter o pé na porta. Ele vai meter o pé na porta, falando quem é Jesus. No princípio era o verbo era com Deus, combatendo a doutrina de Ario
que estava se impregnando dentro da igreja. Ele falava que Jesus era um espírito, porque a matéria é má e o espírito é bom. Então, se Jesus era Deus e ele era bom, ele não poderia ter vindo em carne. Então, o conceito diário era uma heresia. Então, os discípulos precisavam destruir essa heresia. Então, os evangelhos vai batendo neles. Todo momento vai falando da divindade, que Jesus era homem, 100% homem, 100% Deus. É porque em Gênesis está escrito, né? Como ele falou, da mulher nascerá um, e esse pisará na cabeça da serpente. Então, se é da mulher que vai nascer, é um homem, né? Verdade. E eles tentavam combater essa doutrina, que é da mulher. Então, o Gênesis vai vindo construindo toda essa história. Então, outra coisa, irmãos, aqui uma colocação. Existem teologias que vão querer compartilhar a ciência com a teologia. A gente tem um problema. Por quê? Eles querem desmerecer Gênesis. Eles querem dizer que Gênesis é uma alegoria, é uma história para nos ensinar alguma coisa. Não, Gênesis é um fato verídico, Gênesis é um fato real, Gênesis é um fato histórico. Se não houve o pecado, então Jesus morreu então. Então toma cuidado com o que você andou ouvindo. Porque você vai ver pessoas defendendo, não, porque o homem realmente houve uma evolução, mas foi Deus que permitiu a evolução. Tem isso no meio protestante. E isso tem ganhado força, então a gente tem que tomar cuidado. Amém? Então o primeiro ponto aqui é: o Deus Espírito, quando Ele habita dentro de nós, Ele nos faz dar frutos. Irmãos, eu repito isso aqui, com todo respeito a todos, mas o que caracteriza um crente ser cheio do Espírito não é dom, é os frutos. Fruto. É o fruto. Sem fruto, porque o dom, eu estava até conversando outro dia com o pastor e com a irmã Gil, dons você pode fraudar. Eu posso fraudar. Mas fruto você não frauda. Você não vai fraudar o fruto do Espírito, não tem como. Isso não se sustenta. Isso não se sustenta, isso não se mantém. Então, quando somos vistos pelos não crentes, esses frutos ficam visíveis a todos e dão testemunho sobre Jesus. O que vai testemunhar sobre Jesus é os frutos que o Espírito Santo vai ser semeado, que vai ser colhido na sua vida. Quem pode abrir aí comigo em Gálatas 5:22 e fazer a leitura aí? O verso 22. Gálatas 5:22. Hoje a gente vai pegar aqui um pouquinho da Bíblia juntos aí para ler. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso aqui é difícil. Isso aqui não é fácil não. Isso aqui é difícil. E aí? É aqui que você mostra que você é cheio do Espírito. É aqui que você mostra que você está cheio de Deus. É aqui que você mostra que você está escorrendo azeite e não aquela gordurinha da picanha. É azeite. Você pode estar se perguntando: como eu busco isso? Muito simples: renunciando a você mesmo. Quando você renuncia a você e deixa Cristo viver em você, quando você renuncia os seus direitos e deixa que a justiça de Deus habite em você, meu irmão, isso se torna fácil. Sabe o que é difícil? Quando a gente quer ter razão em tudo. Sabe quando é difícil? Quando a gente quer expor a nossa ira, quando a gente quer colocar para fora as nossas verdades. Não! O homem cheio do Espírito Santo, ele é manso,
Ele leva um tapa, ele em vez de revidar com um murro, ele dá as costas e vai embora. É difícil, meu irmão. É difícil. Não é fácil, né? Você ser enganado e ser roubado, ser fraudado, e você deixar isso para lá e pedir que Deus leve a justiça dele. É difícil. Não é difícil? Mas é renunciar, é renúncia. Claro que se alguém te fizer algo na esfera criminal, você tem que tomar as devidas providências. Ele também não é bobo. Mas você tem que ser bondoso, tem que exercitar bondade. Você tem essa dificuldade, exercita. Tem gente que tem essa facilidade. Paz, tem gente que gosta de guerra dentro da igreja. Quem não já viu isso? Tem gente assim que gosta de uma guerra, gosta de uma briga, gosta de uma confusão. Mas acontece, mas tem que renunciar. Não, mas eu cresci no morro, o negócio era assim, lá a gente resolvia no tapa. Meu irmão, você não é mais do morro, você é de Cristo. Então você vive com a paz de Deus e você comunica essa paz, não é isso? Olha, eu não tenho paciência não, meu irmão. Falou, atravessou comigo, já vai ficar pequeno a história. Não, não é mais assim. Você não é uma pessoa regenerada, você não é uma pessoa santificada, não é transformada. Não, tem que mudar as coisas, não é verdade? Você pode estar se perguntando, né? Como que eu faço isso? Renunciando e buscando a Deus, pedindo a Jesus que Ele te molde a imagem dele. Quem foi mais cheio do Espírito Santo do que Jesus? Quem foi mais cheio do Espírito Santo como Jesus? Ninguém. E segundo, siga o exemplo dos apóstolos, que no poder do Espírito Santo viveram a sua vida para a glória de Deus e não tiveram medo da perseguição, nem das torturas, nem das injúrias, nem das calúnias e nem da morte. Tiveram medo de nada, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Nós nos desesperamos quando perdemos as coisas desse mundo, mas muitos não se desesperam quando perdem a presença de Deus. Irmãos, quer um exemplo maior do que Davi? Davi pecou, pecado sério, pecado grave, que trouxe consequências na sua família, e Deus não aliviou o lado dele, porque Deus é justo. Mas quando o profeta vai lá falar com Davi, você acha que Davi, quando se joga no chão e confessa o seu pecado, você acha que Davi estava com medo de perder o reino, de perder suas mulheres, de perder alguma coisa além da presença de Deus? Tanto que ele vai escrever aquele salmo e diz assim: Senhor, que tu não retire de mim o teu espírito. Isso que era importante para Davi, o reino. Ele não estava nem aí, ele nasceu sem reino, ele nasceu sem mulheres. Mas o que ele teve de mais importante foi a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, e ele não queria perder isso. Mas a gente não pode abrir mão disso, não é verdade? Mas quantas vezes a gente abre mão do Espírito Santo? A gente. Eu estou falando a gente, eu. Quantas coisas nos faz no dia renunciar? A gente acorda crente, no meio do dia a gente dá uma queda, aí volta e dá outra queda. Não pode ser assim. A gente tem que buscar a perfeição em Cristo. Eu sei que é difícil, eu sei que é uma luta diária, não vou ser hipócrita, é uma luta diária, nós somos seres humanos. No nosso dia a dia, né? A nossa luta, o cidadão, o ser humano, a palavra é ser humano, é válido e tudo mais. Mas diante das lutas, muitas vezes não é nem assim pelo fato de ele rejeitar o Espírito Santo, mas a natureza humana que ele tem falha. Mas quando ele tem o Espírito Santo, e não são branco, se você tem o Espírito Santo, você tem o temor de Deus. A Bíblia diz que é um princípio da sabedoria. Quando você tem o temor, o próprio Espírito Santo está dentro de você e habita em você, ele começa a falar contigo. E ele não é uma força, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Está dentro de nós. Quando nós não emprestamos isso, o Espírito Santo fala assim: filho, mas não é ele por aí não. Deus nos mostra assim, o Espírito Santo mostra rapidinho aquilo que nós estamos errando e falhando. É só nesse ponto. Não, o senhor está certo. Isso é quando a pessoa está com seu coração convertido ao ouvir a voz do Espírito.
E aquele que não está, que rejeita? Eu cresci na igreja, Minha avó sempre me levou para a igreja puxando a minha orelha. Sempre. Você vai. Não tinha essa conversa. Eu ia com ela, tudo bem. Chegou um momento que eu cometia os meus erros, algo dentro de mim falava, isso aí está errado. Eu não queria ouvir. Mas está bom. Está errado, mas é bom. Porque o pecado, se não fosse bom, a gente não fazia. O pecado doesse de primeira hora, a gente não cometia. Então eu rejeitava. Até que o Espírito Santo me chamou de uma maneira que ele falou, agora meu filho, isso é muito usado no meio pentecostal, né? Se não é pelo amor, é pela dor. E isso é uma grande verdade. Você não vem pelo amor, você vem pela dor. E vem mesmo. Eu vim pela uma dor, pelo sofrimento, eu entendi. Não, o Senhor é Deus, eu vou me colocar como servo à disposição e vou ouvir o Espírito Santo para não passar as consequências. Porque como a gente não ouve o Espírito Santo, você já teve essa experiência. Quantas coisas não deram errado? Você sabia que a voz do Espírito Santo estava falando com você. Não faça isso. Aquilo lá dentro do seu coração, falando, e você resistiu. Você desobedeceu. E a consequência foi qual? Eu tenho essa experiência. Não é verdade? Então, a primeira coisa, o primeiro conselho da manhã é: não resista. Não resista. Ouça a voz do Espírito Santo. Ela fala em cada cristão que está nesse lugar. Ela fala com você. Ela fala comigo. Amém? Segunda coisa, o Espírito Santo nos marcou. Você sabia que você é marcado? Com a marca do Espírito Santo dentro do seu coração? Você é marcado. Irmãos, quando recebemos o Espírito Santo, somos marcados como propriedade única e exclusiva de Deus. Você tem uma marca dentro de você, que o inferno vê essa marca, os anjos veem essa marca, porque você está marcado com o selo do Espírito de Deus. Como os escravos eram marcados pelos seus senhores, para mostrar que eles eram propriedade de alguém, Jesus te marcou com o Espírito Santo, para que o mundo saiba que você pertence a Cristo. Você pertence a Cristo, você é marcado com a glória de Deus, você é marcado com a presença de Deus, e você é marcado com o selo do Espírito. Abre aí alguém em Coríntios 1, 22. Carta aos Coríntios 1, 22. Não, perdão, segunda carta aos Coríntios 1, 22. Pode, pastor. 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Olha o que o Espírito Santo fez. Ele te selou. Você tem um selo. Você é marcado. Olha que coisa maravilhosa. Você tem um selo do Espírito. Ele nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Do que está por vir. Abre aí alguém em Efésios 4:30. Olha o que o texto vai falar para o nosso ensinamento. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Para o dia da redenção, não entristeçais o Espírito Santo. É aquilo que eu falei. Você ouviu a voz de Deus? Ouviu a voz do Espírito Santo? Ouça e obedeça, não entristeça. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele fala, ele ora com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo, ele traduz a nossa oração imperfeita a Deus. Você pode ver o homem com a mais bela eloquência, com a melhor das erudições, com o melhor vocábulo, para você soar bem, mas para Deus tem coisas erradas. Mas o Espírito Santo, ele vai lá e corrige aquela oração. Ele faz uma... Qual é o nome que você fala, pastor? Ele quando decodifica a nossa oração,
Ele faz aquela oração ser direcionada a Deus de uma maneira correta, porque nós não sabemos orar. Por mais bela que seja a nossa oração, vai conter erros, vai ter motivações ali no meio, às vezes erradas. Porque não há nem padrão, não tem forma nenhuma de você, quando você está orando, você tentar colocar alguma palavra assim de você mesmo. Claro. É uma coisa pessoal você com Deus. Pessoal com você com Deus. Às vezes você quer falar alguma coisa na oração, você não consegue se expressar. Aí você fala de uma maneira que o Espírito Santo entende e leva daquele jeito que está no seu coração, porque com as suas palavras você não consegue se expressar na oração. Verdade. Verdade. Olha a necessidade e olha o amor e o carinho de Deus, de Jesus e do Espírito Santo de deixar esse Consolador conosco. Aqueles que receberam essa marca são aqueles que confessam a Jesus com suas vidas e com suas atitudes. Vidas e atitudes. Quer saber se você tem o selo e a marca? A marca busque preencher os atributos do primeiro ponto, assim você, na força do Espírito Santo, estará blindado. O Espírito Santo é uma blindagem que nós temos contra os dias maus. Quer sofrimento maior do que os apóstolos passaram? Quem fez eles resistirem tudo aquilo? Os cristãos, a gente é Nutella. Como diz aí, a gente é Nutella. Eles não, eles eram cristãos fervorosos. Eles viam seus filhos ser devorados pelos leões. Imagina, Natália, vê isso. Nossa bolotinha aí, Érica. Passar por isso. Ser morta a fio de espada. E você continuar cantando e louvando a Deus. Imagina, pastor, você ver os seus netos amados, pequenos, sendo mortos, sendo estraçalhados. Nos postos, como tocha de fogo, né? Queimados vivos, louvando a Deus. Você nunca mais vê um parente seu ser preso, como João foi, largado naquela ilha, até a velhice. O Espírito Santo. E ele, só naquela ansiedade, qual era a ansiedade dele? Ver Jesus. Qual era a expectativa dele? Morrer e chegar e estar do lado do Mestre mais uma vez. É isso que nós devemos buscar. Esses dias, meus irmãos, eu fiquei muito feliz, pastor, com aquele irmão que veio aqui na quarta-feira. Sabe o que ele chegou para mim e falou? Eu não ouço, eu nunca, já faz tempo que eu não ouço uma pregação assim. Quarta-feira. De confronto. Pregação que denuncia o pecado. Pregação assim, essa. Se eu quisesse estar nas altas, eu sei o que fazer para todo mundo amar minha pregação. Mas eu prefiro ser igual a João Batista, esperar que corte a minha cabeça. Por quê? A pregação do Evangelho, ela não vai soar bem a muitos ouvidos. Agora, se eu falar, você é muito bonitinho, Deus vai fazer por você, Deus vai fazer acontecer, é hoje, vou fazer uma oração profética. O povo quer isso, mas eu não estou aqui para dar o povo que ele quer, eu estou aqui para dar o que Deus quer entregar. E isso tem um preço. O preço. Qual é o preço? É ser rejeitado, é ser odiado, é os cultos estarem fechados para você. Eu já ouvi, você bate muito no povo, você é muito grosseiro, você é muito isso. Meu irmão, cada um com seu ministério. Se o seu ministério é bajular o povo, bajula o povo. O meu ministério eu prefiro que tenha 10 pessoas aqui nessa igreja, que essas 10 vá para o céu, do que a gente tenha 300 e as 300 vá para o inferno, porque a gente está com uma pregação mentirosa. Eu posso chegar aqui para o pastor e falar: pastor, vamos encher essa igreja? Vamos pintar aqui de preto, que é a moda agora, a igreja ser preta. Vamos botar aqui uns tubos de luz aqui. Tem coisas que eu não tenho problema não, meu irmão. Eu também não vou ser. Tem coisas que eu não tenho problema. Se o cara vai botar a igreja de preto e pega a palavra, ok, mas o cara não prega nem a palavra. Ele conta história, ele faz um movimento coach. Então, quando você prega a palavra, há uma rejeição. Há uma rejeição. A palavra, muitas pessoas pensar também é uma ação. Ninguém tem que ser tocado através da palavra.
O que fizeram com Isaías? Cerraram o homem ao meio. Por quê? Isaías falava que o povo gostava? Um pouco. Arrependam-se. Então a pregação dos profetas foi de arrependimento. A pregação de Jesus foi de arrependimento. Quem falou mais de inferno do que Jesus? Eu vou ser diferente do meu Senhor? Claro que a gente vai dar uma colher de chá para falar que Deus faz, que Deus cura, que Deus liberta. Mas o foco da nossa pregação é: arrependam-se. Porque quando chegar o dia, nós avisamos. Ninguém está aqui enganado. Foram avisados. Verdade. Negar as nossas vontades. O último ponto para a gente encerrar, que eu quero dar um beijo na minha filhada e comer o bolo da irmã Dil e dar um cascudo no Heitor, se ele deixar, e implicar com a Hannah. 3. Aqueles que têm o Espírito Santo têm a verdade dentro de si, rompem com a mentira. Quem tem o Espírito Santo não vive com mentira na sua boca, com mentira na sua casa, com mentira na sua pregação e com mentira nas suas atitudes. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Não fica contando testemunhos mentirosos, que a gente já ouviu muito. Já viu aí quantos camaradas já foi ao céu, ao inferno e já voltou quantas vezes? Já daqui a pouco está fazendo um tour pelo inferno e um tour pelo céu. Na Bíblia ninguém passou por isso, aí ele é especial e foi. E quantas vezes esses caras enchem igreja, essas irmãs enchem igreja, para ouvir essas ladainhas? Não, que eu fui ao céu e vi as coisas. Quem foi Paulo. E Paulo, com toda a vergonha, com toda a timidez, ele ainda vai falar: eu conheci um homem. Quem foi Paulo, mas ele com vergonha. E quando ele foi e voltou, o que a Bíblia diz? Deus permitiu que o enviado de Satanás os bofeteasse. E a palavra no original desse bofete é com essa parte da mão, assim, ó. E ele quer dizer que ele era esbofeteado para ser humilhado. Essa parte aqui, dorso da mão, para ser humilhado. E esse era o espinho de Paulo. Isso trazia vergonha, isso trazia frustração, isso trazia humilhação. Paulo orou uma vez: Paulo, sou um apóstolo, vou orar. O apostolado dele não serviu de nada nenhuma, nem duas, nem três. E Deus fala para ele: a minha graça te basta, conviva com isso. É isso. Ser cristão é isso. Muitas das vezes o seu marido ir embora e você, às vezes, renunciar uma vida, dependendo da sua idade, dependendo da sua vocação, e viver para Cristo. Minha avó foi assim. O marido foi embora, com ela com 40 anos, os filhos já criados, ela falou: vou viver para Cristo, eu renuncio a homem, o meu ministério agora é mais importante, vou viver para Jesus, vou viver para os meus netos, vou viver para a minha família. Uma renúncia. Então o Evangelho não é uma carta escrita que tudo vai dar certo, não é um documento dizendo que tudo vai dar certo. Vai ter aflições, dificuldades, lutas, mas todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Jesus vai te manter de pé. Oi? Tudo contribui para o bem. A doença contribui para o seu bem. Eu tenho uma doença que eu nunca fui curado, e eu olho que eu orei, meu irmão. Vou ter que conviver com ela até o final. Faltou fé em mim? Não. Me sobrou fé para conviver. Eu preciso de fé para conviver. É assim que é a vida do cristão. Mas vai ter doenças que vai ser curadas para a glória de Deus, para testemunhar o Senhor, porque Deus vai ser glorificado naquilo, na sua doença, na sua enfermidade, na sua dificuldade, na sua luta, nas suas tristezas. Deus também vai ser glorificado. E você vai ter um atributo, um dom espiritual que é chamado fé. Ela é mais renovada, ela é maior, ela é mais forte, ela é mais vigorosa. Amém? Essas são as verdades que ninguém quer ouvir. Quem entra lá no homem lá do dinheiro, lá, o Silvio Santos gosta, ninguém quer ouvir isso. No chapéu também.
3. Aqueles que têm o Espírito Santo têm a verdade dentro de si. Abre aí em Atos 5, do 1 ao 5. Quem pode ler? Atos dos Apóstolos 5, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Isso. 5, 1 a 5. Portanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas de acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do mundo? Certo, porventura não seria teu, vencido não estaria em teu poder, como pois assentaste no teu coração a escritura. Não mentiste a homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Olha só, ele mentiu a alguma versão vai dizer, não mentiste a homem, mas ao Espírito. Mentiste a Deus. Também é o Espírito. Mentiu. O homem, ele foi fazer uma obra boa, não foi, pastor? Ele foi lá, vendeu as suas propriedades, pegou o dinheiro e falou assim, já veio a avareza, já veio a dureza. Não, peraí. É muita coisa para a igreja. É muita coisa para me dar na igreja. Fala o seguinte, vou tirar aqui uma parte, essa parte é minha, essa parte é de Deus. Ele fala, mas você, o negócio é teu, rapaz, você precisa mentir. É seu. Mas você não mentiu. Então aquilo foi para gerar temor. Não minta. Não ande na mentira. Não ande com a iniquidade. Porque isso gerará consequências que trarão morte. Olha aqui o que aconteceu. Ali foi uma morte instantânea. Mas a pessoa que está dentro da igreja e vive uma vida de mentira, ela vai levar aquilo por um tempo. Por um tempo. Mas chegará a hora e a morte vai vir, a porta puxa. Eu até costumo dizer, Deus é bondoso quando ele puxa a corda, pior quando ele deixa o camarada morrer com a corda esticada. Aí lá no inferno não tem mais alegria. É a situação da pessoa confundir a lei, né, com a graça, né? Porque a graça é recuada, né? Você vai fazendo, mas vai ter lá no final. No final vai ter. Eu te pego. No final vai ter a cobrança. Aqueles que têm o Espírito Santo vão andar sempre com a verdade em suas vidas e na sua boca, custe o que custar. Se você é cheio de Deus, você vai andar com a verdade, custe o que custar, doa o que doer, né? Sempre tem aquela coceirinha para mentir, não tem? Uma mentirinha boba, não sempre não tem? É verdade, sempre tem isso. Mas servir a Deus é custe o que custar, não tem negociação. Você vai sofrer. Pô, aquela pessoa chata vai lá no teu portão. Que vontade de dizer não tá. Mas você vai ter que dizer tá. É com os filhos tá. Você vai ter que plantar aquele chato. Aquela chata. Isso é uma das marcas do salmo. Em Jesus, ele entende que o Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Nesse ponto, queria fazer uma pergunta a vocês. Hoje, vendo como muitos líderes estão agindo, os irmãos acreditam que eles estão falando pelo Espírito Santo? Ou muitos líderes religiosos? Pelo Espírito Santo, não. Vendem a Jesus nos púlpitos, Eles usam a palavra, né? usam a palavra como moeda de mercadoria, de troca. Para a vontade deles, né? Isso é um pecado. Esses dias, eu acho que tem como falar isso. Eu recebi uma mensagem do irmão, a gente conversou, eu mandei uma mensagem para ele saber tudo bem e tal. Eu falei, rapaz, eu preciso fazer campanha, rapaz. As coisas estão tão difícil que eu preciso de uma campanha. Entendeu o Evangelho? Eu entendi assim, a igreja aí está muito fraquinha. Eu preciso de campanha.
que o diabo está vindo, você vai resistir o diabo com a campanha? A Bíblia não me fala isso. A gente resiste no poder do Espírito Santo. A gente resiste pela palavra. Jesus falou assim, quando estava lá no deserto, vamos agora, não, Satanás, agora é 7 dias de Naamã. Eu não vi Jesus fazer isso. Eu vi Jesus na palavra arrebentando com Satanás. O camarada quer campanha. Campanha disso, campanha daquilo. Então tem algumas coisas que estão distorcidas no evangelho que está sendo ensinado. Vamos continuar. Somente no poder do Espírito Santo você resiste às lutas e dificuldades que se levantarão na sua e na minha vida. Lutas e tribulações fazem parte da vida de todo cristão, mas aqueles que buscam relacionamento e intimidade com o Espírito Santo ficarão de pé até o final. Você vai ficar de pé, meu irmão, se você tiver o Espírito Santo na sua vida. Vão vir tentações, vão vir lutas, vão vir dificuldades, vão vir perseguições, vão vir injúrias, mas você vai ficar de pé. Guarde a palavra no seu coração, nutra a sua fé, tenha uma vida de oração e renuncie a si mesmo. Ser cristão é renunciar o mundo e as suas propostas, é amar a Deus acima de todas as coisas. E isso vem no poder do Espírito Santo. Isso não vem na sua capacidade, nem na sua força, mas na força de Deus. Na força de Deus. Isso é obra do Espírito Santo. Vou deixar alguns textos para os irmãos nessa manhã, porque o tempo já está muito grande, já passou muito. Efésios 5,18. Analise esse texto em casa. Atos dos Apóstolos 2,38. Lucas 4,18. E Hebreus 9,14. Leva para casa, lê. Hebreus 9,14. Leva para casa, lê, analisa. A gente usa um termo teológico, rumine o texto, igual o boi, mastiga, engole, bota para fora de novo, engole. Rumina esse texto, bate esses textos na sua cabeça e entenda o que a doutrina do Espírito Santo tem a acrescentar poderosamente na sua vida. Tem muito a acrescentar poderosamente nas nossas vidas. Amém? Passar para o pastor. Você pode aplaudir o Senhor, amado. Como nós estamos conectados com o Espírito Santo, nós temos esse relacionamento. O Espírito Santo não tem coisa melhor, porque na verdade Jesus, o Senhor enviou o seu Filho, ele morreu na cruz do Calvário, é isso mesmo,